Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz e a graça de Jesus possa inundar seu coração nesse novo dia, que o Espírito de Deus possa realmente tomar conta e abraçá-lo nesse momento, que ele possa dar o devido entendimento, conhecimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2026, a lição 4 de hoje, ela tem como título Lidando com Escândalos. Lidar com escândalos dentro de uma igreja, né, quando uma pessoa peca, quando uma pessoa ela passa realmente dos limites, né, dentro da compreensão, quando ela afronta os mandamentos de Deus, é muito complicado para administrar e punir, às vezes, esse tipo de atos, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele combateu os escândalos da igreja de Corinto com bastante firmeza, porém com um amor pastoral, que é aí que é a importância, né? E diante desses pecados graves, como o incesto, né, que ocorreu ali dentro da igreja de Corinto com um homem e a sua madrasta, e também combater o orgulho espiritual é muito complicado. E o apóstolo ordenou que este pecador impenitente que cometeu esse grave pecado, ele fosse afastado da comunhão com os demais membros da igreja, justamente para proteger e salvar o indivíduo pecador e recuperá-lo à parte, né? E em vez de focar apenas em regras humanas, Paulo direcionou a igreja para a imagem central do Jesus crucificado, que ele é capaz realmente de fazer milagres e transformar pessoas. E justamente para tratar dessas imoralidades é que Paulo deu essa mensagem de ser focado no Jesus crucificado. E ele defendeu a disciplina restaurativa como um ponto importante para a pessoa e para a igreja, né? E quando houve o arrependimento genuíno por parte assim, do transgressor, que é mostrado ali na segunda carta de Paulo, ele instrui a comunidade a perdoar, aceitar e a ter um relacionamento novamente com esse Senhor. E que as pessoas passassem a consolar esse pecador, né, para que ela fosse vencida pelo acusador, porque quando as pessoas pecam, Satanás começa a acusar, dizendo que ele não tem mais recuperação, que ele não pode mais crescer na igreja, uma série de coisas, né, que o inimigo começa a trabalhar. E assim, o estudo dessa epístola, né, mais precisamente ali de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 13, ele reforça a necessidade de nós combatermos o conformismo que há dentro da igreja com as práticas do mundo, mantendo assim uma comunidade sadia, pura, unida e acolhedora para as demais pessoas. E a ordem do apóstolo Paulo ela foi bem clara e rígida, que a igreja deve disciplinar todo infrator que cometer isto e que essa pessoa seja removida da igreja à parte para que haja realmente essa restauração dessa pessoa. E na primeira carta de Coríntios, capítulo 5, o apóstolo deixa bem evidente que esses escândalos sexuais que ocorrem assim dentro da igreja, eles exigem uma disciplina eclesiástica e dura, né? Ele disse que o homem incestuoso devia ser removido. Ele foi bem claro, removido, retirado da igreja e colocado à parte, né? Que está lá em 1 Coríntios 5,2, que ele devia ser julgado, que está lá em 1 Coríntios 5,3.
E ele fala algo aqui que às vezes muitas pessoas não compreendem também, que ele fala, entregue a Satanás, que é 1 Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5. E expulso da igreja, ou seja, retirado da igreja. Os membros foram instruídos a não se associarem com ele enquanto eles estiverem realmente afastados nesse pecado. Que está em 1 Coríntios 5, versículo 9 e 11. E nem mesmo eles deveriam comer com alguém assim. Vejam a gravidade de que é um pecado dentro de uma igreja, né? Ou a pessoa que está com pecado na igreja, que é 1 Coríntios 5,11. E Paulo emprega assim um vocabulário, uma linguagem bastante forte, que pode às vezes soar ofensivo aos ouvidos das pessoas modernas que não têm entendimento da palavra de Deus, mas que precisa ser entendido no contexto histórico. É preciso nós lembrarmos de que Paulo está lidando assim, com um estilo de vida abertamente pecaminoso que está contaminando as demais pessoas, né? Geralmente, em situações extremas, palavras firmes são necessárias e urgentes devem ser feitas. Uma breve explicação assim do que Paulo falou aqui nessa passagem para nosso entendimento. Ele diz lá, tirado do meio de vocês, ou seja, essa pessoa deveria ser tirada do meio, que está lá em 1 Coríntios 5,2. Refere-se à disciplina eclesiástica, né? Que a liderança da igreja, com o pastor, deve retirar essa pessoa da igreja, que ela não frequente mais essa igreja, até ele se recuperar à parte. E quando ele fala lá, que esse, ou seja, no caso, esse pecador, esse que cometeu o incesto, esse tal seja entregue a Satanás, que está lá em 1 Coríntios 5,5. Quem rejeita viver sobre a proteção divina, sobre a observância dos mandamentos e o regulamento que Deus dá para todas as pessoas, que a pessoa deve ter essa obediência a Ele, Deus, ele fica vulnerável a Satanás, né? Porque Satanás tenta atacar as pessoas e comprometer a igreja. A ideia pode ser entendida como que ele, o pecador, ele escolheu o fruto das próprias escolhas, porque ele estava há muito tempo nesse pecado dentro da igreja, ele não buscou arrependimento. E quando Paulo fala, não se associem, ou seja, os demais membros não se associar com esse pecador ou com as pessoas que cometem isto, que está em 1 Coríntios 5, 9, 11, e nem mesmo comer com alguém assim, que está em 1 Coríntios 5, 11, é que a amizade, a convivência próxima de uma pessoa pecadora, que gosta realmente de cometer sexualmente coisas imorais, né? Pecados graves, ela é considerada como uma pessoa perigosa, porque ela está em pecado e continua na igreja, de vez de buscar realmente um arrependimento, buscar realmente solucionar seu problema, ser rebatizada, buscar realmente orientação. Essa pessoa, se ela não fizer isso, ela pode levar outras pessoas a imitar a sua conduta e achar que é tudo normal, né? E no mundo antigo, você veja, mesmo diante de nações pagãs, pessoas que não eram cristãs, esse pecado que esse homem fez, ela era considerado gravíssimo e ele tinha que ser separado. Imagine no meio de pessoas que não acreditavam em Deus, né? E partilhar uma refeição poderia significar partilhar valores também, ele está junto ali, né? E todos nós somos suscetíveis a erros, a influências ao nosso redor, e nós precisamos nos proteger, especialmente de casos assim, porque o inimigo tenta levar como comum a todas as pessoas esse pecado, e ainda apontar lá, tá vendo lá, acontecendo naquela igreja? Assim, a fim de que o Espírito Santo seja salvo. Veja algo que Paulo fala aqui importante para nós, que está em 1 Coríntios 5,5, onde a disciplina eclesiástica, ou seja,
das autoridades da igreja, do pastor, dos anciãos, ela tem um caráter restaurador, porque são pessoas escolhidas por Deus para ajudar as outras. Pelo menos este é o dever da liderança. E visar levar esse pecador a cair em si, para ele tomar consciência da gravidade do que ele fez, né? Para ele abandonar esse pecado e se retornar ao aprisco de Deus, o que provavelmente é o sentido ou seja, da destruição da carne, quando a pessoa realmente está em pecado, que está em 1 Coríntios 5,5. E é possível também ver em outras passagens bíblicas, mais precisamente na frente, que o homem incestuoso, que está lá em 1 Coríntios 5,5, 1 Coríntios capítulo 5, seja o mesmo homem arrependido que Paulo menciona em outra carta mais para frente, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, 10, nos mostrando para todos nós que quando esse homem foi retirado da igreja, não participar mais das atividades de Corinto, ele foi separado, e que pessoas realmente da liderança eclesiástica da igreja e que visitavam esse homem e tentavam recuperar esse homem, ele se arrependeu. E a liderança viu que realmente ele estava arrependido, ele voltou para a igreja, que está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5, 10, nos mostrando para todos nós que a pessoa pode ter o pecado mais grave do mundo. Se ela se arrepende, Deus dá salvação para ela. A disciplina atinge seu propósito quando o membro desviado é reintegrado à comunhão da igreja e houve salvação nesse lar, né? Quando ocorre isso. E assim é importante nós entendermos isso. Você pode até achar que o apóstolo Paulo menciona o homem que cometia esse incesto com uma mulher do seu pai e foi dentro da igreja e continuava frequentando. Quando ele diz a expressão entregue a Satanás, 1 Coríntios 5,5, mas é a verdade, essa pessoa quando ela está assim, ela está entregue a Satanás porque ela não houve arrependimento. E se ela morrer, ela estará perdida, né? Porque essa pessoa, né, recebe as mensagens toda semana, ela está ali na igreja, está em pecado, e continua da mesma forma, ela continua no pecado e não apresenta arrependimento, por isso que ela está entregue a Satanás. Em muitas casas, as pessoas com esses pecados até saem da igreja e não voltam mais e não se arrependem, está perdido para sempre. Já aconteceu em vários lugares, várias igrejas, nossas mesmo, né? Porém, o que Paulo exorta nesse texto, né, não se refere a todos nós desprezarmos ou que não aceita a repreensão, mas que sua prática resulta na colheita de suas más escolhas, né? A pessoa que decide viver uma vida dessa. A igreja de Deus deve ser composta por homens e mulheres que lutam contra o pecado, e essa igreja de Jesus vem buscar na sua segunda vinda justamente essas pessoas que são separadas, pessoas que escolhem não pecar, ou se pecar, pelo menos buscar o arrependimento. Essas pessoas que vêm buscar. E se algum escolhe o caminho errado, da dor, e cai no fundo do poço, ainda ali Deus pode resgatá-los, como ocorreu com esse homem que eu mencionei aqui em Corinto, a fim de que sejam salvos no dia do Senhor, que Paulo fala em 1 Coríntios 5,5, ou seja, a salvação existe para todos, para que se arrependam. Mas se este arrependimento tem que haver antes da segunda vinda de Jesus, que com o fechamento da graça, é ali que ocorre. Jesus vem e fecha a porta da graça, não existe mais arrependimento. Não tem mais como. As pessoas, se continuar pecada, continuar em pecado, ela irá se perder. E o pior é que existe entre nós hoje é a segunda vinda de Jesus, né? Entre nós e a segunda vinda de Jesus existe um agravante maior ainda, que existe a morte. Imagina se essa pessoa morre com o pecado, né? Ela está perdida. Ela estará no lago de fogo na segunda vinda de Jesus, estará perdida, né? Se morrer pecado, ela não se salvará.
E assim, todos os dias nós precisamos fazer um autoexame, né? Confessar os nossos pecados pela manhã, diariamente, pedir perdão a Deus, pedir que o Espírito Santo nos revele nossas más intenções, as nossas tendências e pecados acariciados que nós não falamos, não confessamos, porque nós temos que confessar nossos pecados todos os dias para Deus. O que nós erramos durante o dia. Será que temos sido, como o apóstolo Paulo fala aqui, os asmos da sinceridade e da verdade? Ou nossas palavras e ações revelam o fermento da maldade e da malícia que ele fala? Está lá em 1 Coríntios 5:5. Essas palavras de Paulo, antes de tudo, precisam ser uma aplicação pessoal em cada um de nós, porque Deus sonda os nossos corações, Ele nos conhece até no ventre da nossa mãe. E não adianta esconder nada, porque Deus sabe tudo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa fazer uma reflexão sobre isto, e que se você está em pecado, busque o arrependimento quanto antes, fazendo o culto racional pela manhã, se ajoelhando, pedindo perdão, pedindo que o Espírito Santo venha lhe salvar. Que o Espírito Santo nesta manhã possa abençoá-lo ricamente e te dar o entendimento. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.